Oi, gente, meu nome é Giovana e hoje eu vim apresentar um pouquinho sobre a pegada de carbono. Bom, através desse vídeo, a gente busca apresentar um pouco sobre o que é a pegada de carbono, como reduzir a pegada de carbono e o que são os créditos de carbono e como contribuem ou não para mitigar as mudanças climáticas. Para começar, eu vou explicar um pouquinho sobre o que é a tal pegada de carbono. O termo pegada de carbono é utilizado para designar uma metodologia criada a fim de medir as emissões totais de gases do efeito estufa, como o dióxido de carbono e o metano. A partir dela, calcula-se a emissão de carbono equivalente na atmosfera por pessoa, atividade, evento, empresa, organização ou governo. Dessa forma, quando a quantidade de carbono equivalente emitida na atmosfera é medida, tem-se a pegada de carbono de uma respectiva pessoa, grupo ou etc. Dando continuidade, por meio da pegada de carbono é possível verificar e analisar os impactos que nós mesmos causamos na atmosfera. Cada atividade humana gera uma consequência que impacta o planeta em que vivemos. Infelizmente, o estilo de vida atual de grande parcela da sociedade emite muito mais gases do que a Terra é capaz de absorver. Com isso, nós exigimos muito da biocapacidade do nosso planeta. O segundo tópico é de como reduzir a pegada de carbono. Bom, uma primeira intervenção para esse problema da pegada de carbono seria necessário iniciar uma mudança em nossos próprios hábitos de vida. Como, por exemplo, optar por embalagens recicláveis ou recicladas, adotar uma dieta vegetariana em pelo menos um dia da semana, realizar compostagem dos resíduos orgânicos, reduzir o consumismo, usar a bicicleta ou transporte público ao invés de carro, usar sacolas retornáveis e dar preferência para alimentos orgânicos. Agora, eu vou explicar um pouquinho sobre o que são os créditos de carbono e como contribuem ou não para mitigar as mudanças climáticas. Bom, o crédito de carbono é um conceito surgido a partir do Protocolo de Quioto, um acordo mundial resultante da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, em 1997, que visa a diminuição dos gases do efeito estufa que provocam diversos problemas ambientais associados às mudanças climáticas. O mecanismo dos créditos de carbono. Esses créditos fazem parte de um mecanismo de flexibilização que auxilia os países que possuem metas de redução da emissão de gases poluentes a alcançá-las. A moeda. Consideramos a moeda do chamado mercado de carbono, os créditos de carbono representam a não emissão de dióxido de carbono à atmosfera. O que é o MDL? A cada uma tonelada não emitida, gera-se um crédito de carbono. Assim, quando um país consegue reduzir a emissão dessa tonelada, ele recebe uma certificação emitida pelo Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, MDL, ou seja, recebe os créditos que estarão disponíveis para serem comercializados com os países que não alcançaram suas metas. Como os créditos de carbono são comercializados? O mercado de carbono existe no mundo todo e é regulado em cada país por uma legislação, como é o caso do Brasil, que o regulamenta por meio do Decreto número 5.882, de 2006. Basicamente, o mercado de carbono é caracterizado pela venda dos créditos de carbono entre o país que os detém, ao ter reduzido sua emissão de dióxido de carbono, e um país que precisa diminuir suas emissões, mas não atingiu suas metas. O modo de comercialização dos créditos de carbono. A comercialização é feita segundo os modos do MDL, um dos mecanismos de flexibilização resultante do Protocolo de Quioto, que permite a cooperação entre países industrializados e países em desenvolvimento. Agora, algumas das vantagens e desvantagens dos créditos de carbono. Os créditos de carbono representam a não emissão de toneladas de carbono à atmosfera, sendo, portanto, a representação de uma ação de preservação do meio ambiente. A criação desses créditos visa auxiliar os países que não conseguem reduzir suas emissões. Portanto, é considerada uma maneira de alcançar as metas, mesmo que seja implementados projetos em territórios hospedeiros. Os países hospedeiros de projetos sustentáveis beneficiam-se tanto pela realização dessas ações, vista a dificuldade que encontram de implementá-las, quanto pelo impulso que a sua economia recebe quando vendem os créditos de carbono para outros países. Agora, um pouco das desvantagens dos créditos de carbono.
Muitos estudiosos e ambientalistas acreditam que os créditos de carbono não podem ser vistos como algo vantajoso, pois os consideram uma licença para continuar poluindo. O mercado de carbono, por movimentar muito a economia dos países, pode ser supervalorizado. A supervalorização da economia pode prejudicar países em desenvolvimento, já que esses não detêm as tecnologias suficientes para implementar projetos que reduzem suas emissões. Sendo assim, o aumento dos valores dos créditos impossibilita-os de comprá-los. Agora, um pouco das conclusões que a gente tirou dessa pesquisa dos créditos de carbono e da pegada de carbono. A pegada de carbono representa o volume total de gases de efeito estufa, GEE, gerado pelo impacto das atividades econômicas e cotidianas do ser humano. Para diminuir a nossa pegada de carbono, é necessário mudar nossos hábitos, tornando-os mais sustentáveis. Os créditos de carbono surgem como uma alternativa para a diminuição dos gases do efeito estufa. Sua comercialização é realizada através dos modos do MDL. Agradecemos a atenção e se tiverem alguma pergunta ou alguma dúvida, podem tirar com a gente.